Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês, ou dois. Aí, arrumar aqui, acho que tá tudo certo. É a caixinha de som ali que tá com problema. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um tipo ao vivo, tá? Que é aquele ao vivo que eu já falei que o rabinho quer sair, que não dá pra gente fazer um ao vivo, então pra não ficar sem relatos, a gente deixa um tipo ao vivo aqui pra ter sempre um relatinho aí às 11 da noite pra vocês, tá? Não vai ter aquela duração longa dos relatos, mas vai ter um relato legal aí pra vocês. Também não tem interação ali no chat, no super chat, mas tamo aí. Rabinho, você vai sair? Depois você não vai querer voltar? Ele fica arranhando a porta ali. Pera só um pouquinho. Vou ver se eu vou abrir pro rabo, tá? Esquece. Abrir pro rabo, não. Rabo, onde você quer ir? Ah, é que o Matheus fez carne, então tá cheirando carne ali. Por isso que ele quer sair. Voltando aqui. Pra quem não conhece, somos o canal Assombrado, temos vídeo todos os dias aqui ao vivo, por volta das 11 da noite, mas como eu já disse, quando não dá ao vivo, tem tipo ao vivo, todo dia. E de segunda, quarta, sexta tem coletânea de relatos às 11 da manhã, de domingo tem coletânea temática, de domingo tem coletânea temática, de terça, quinta e sábado tem o Almanaque Assombrado. Agora os cachorros vão começar a latir lá no portão. Então, Almanaque Assombrado, de domingo tem especial do Matheus e tudo mais. E não se esqueçam... aqui, ó, que temos também estas camisetas muito belas aqui para vender na loja Assombrada. E essas camisetas brancas, ó, como essa da Área 51, esta da Loira do Banheiro e esta do Serial Killer Collection, elas custam R$ 59,90, tá? O precinho delas é mais em conta. E elas são muito bonitas também. Só não brilha no escuro, tá? Vai pra lá, vai pra lá. Pessoal, deixa o seu like, tá? Pode deixar o like, não é... Eu tô abaixando muito aqui na tela, então eu tenho que deixar assim, porque começo a fazer isso, né? Senão... Dá pra deixar o like, se você curte o canal, já conhece, deixa o likezinho que ajuda bastante a gente, tá? Vamos começar então com o relato? Talvez eu conte dois, nesse mesmo sentido. O motoqueiro vestido de negro. Vamos ver? Vamos sim! É uma moça que nos conta, tá? Olá, Matheus e Ana, acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo e os considero pessoas que fazem parte da minha vida. Já vi e ouvi todos os relatos. E depois de muito pensar, resolvi escrever para vocês e compartilhar um fato curioso que aconteceu comigo. Vez ou outra, eu tô recontando para as pessoas e essa é a primeira vez que escrevo sobre ele. O fato ocorreu por volta de 2001, 2002, em São Paulo, capital, nas imediações da Avenida Paulista. Na época, eu ocupava o cargo de gerente em uma loja de shopping e era responsável por toda a operação. A equipe de vendedores, além de atender os clientes, também auxiliavam na parte administrativa e as tarefas eram distribuídas via escala. Uma dessas tarefas era fazer o depósito da loja. O banco que utilizávamos ficava dentro do shopping, mas precisou fechar para reformas internas, o que nos levou a fazer os depósitos em um banco localizado 2 ruas à frente do shopping. Não sei se vocês sabem, mas os depósitos na segunda-feira são os mais visados pelos assaltantes, pois nesse dia depositamos o movimento de todo o final de semana. Bom, em uma das idas de um funcionário ao banco para efetuar os depósitos da loja, o mesmo foi assaltado. Além de levarem todo o valor da empresa que estavam com ele, todos os valores da empresa que estavam com ele, tipo cheques, dinheiro, também levaram os pertences dele.
tudo, levaram tudo. E ele estava apavorado e com razão. Disse que não sairia mais por fazer essa tarefa. O ocorrido assustou aos demais também, e ficou evidente que muito em breve nenhum dos funcionários se disporia a ir fazer os depósitos devido ao medo. E eu, claro, não poderia obrigá-los. Sendo assim, naquela semana, decidi que eu mesma faria os depósitos. Um dos vendedores, por respeito e consideração a mim, disse que me acompanharia. Era novamente uma segunda e o movimento mais poupudo estava comigo, cheques e dinheiro. Tudo isso guardado dentro da minha bolsa. Seguimos para o banco, mas por algum motivo eu não quis ir até essa agência em frente ao shopping. Eu decidi que eu iria em uma que ficava a 2 quadras dali, na mesma calçada do shopping. Seguimos tranquilamente pela rua, quando notei que meu colega de trabalho olhava apreensivo para os lados. Estávamos em uma pracinha de formato triangular, bem próximo ao banco. Era só atravessarmos a rua que logo chegaríamos. Havia pessoas passando pela praça e um senhor sentado vendendo cartões de zona azul. Do nada senti alguém me abraçando por trás e passando a mão pelos meus ombros, e ouvi o sussurro: "Encosta, linda, que é assalto." O rapaz era moreno, alto e forte, e estava muito bem vestido. Aquela situação me pegou tão desprevenida e eu não estava entendendo o que acontecia. Eu seguia abraçada com um estranho ao meu lado, caminhando naquela calçada, e o meu colega ao lado, branco, olhando para mim. E ele falava: "Passa a bolsa." E eu, no alto da minha burrice atômica, eu respondi que eu não entregaria. Eu estava furiosa com aquela situação. Como assim? Você vem me assaltar, eu dou um duro danado, trabalho dignamente e você vem aqui querer levar todo o resultado das nossas vendas? Era tudo que eu pensava enquanto eu repetia que não, eu não entregaria a bolsa. Bem calma como eu sou. Falando baixo, na verdade ela falou assim: "Não, eu não vou entregar a bolsa." Mas mantendo o não e segurando a bolsa. O meu colega de trabalho me olhava em pânico e repetia: "Fulana, pelo amor de Deus, entrega a bolsa para ele." E o assaltante ali, sem saber o que fazer comigo, seguia abraçado a mim, pedindo a bolsa. Caminhávamos pela praça. Do nada, surgiu em nossa frente um outro rapaz, segurando uma sacola de papel pardo. E dela ele sacou uma arma, apontou para o meu peito, bateu bem no meio do meu peito, para dizer a verdade, né? Bateu bem no meio do peito e um hematoma apareceu depois. E ele disse firmemente: "Passa a bolsa agora." E o que fez essa maluca que vos fala? Continuou a dizer que não entregaria a bolsa. Aqueles minutos pareciam eternos. Arma apontada para mim, eu segurando firmemente a bolsa, dizendo que eu não entregaria, e o meu colega pálido, em desespero, me implorando para que eu a entregasse. Os 2 assaltantes resolveram por nós. Puxaram a bolsa da minha mão e saíram correndo. Desceram para uma rua paralela àquela praça. Havia no mínimo umas 8 pessoas ali paradas, olhando. E a situação em si, ao invés de me dar medo, me deixou furiosa. Falei para o senhor, que vendia a zona azul ali, falei para o senhor: "O senhor aí parado podia ter feito alguma coisa, ter chamado alguém." No que ele me respondeu: "Moça, desculpa, eu não sabia o que fazer. Hoje é o 3º assalto que eu vejo acontecendo aqui." Pois é. Vale lembrar aqui que em 2001, 2002, celulares não eram tão comuns como são hoje. Talvez algumas daquelas pessoas tivessem informado a polícia se tivessem um aparelho com elas, talvez. Ou não, né? Eu tava filmando tudo para depois pôr no YouTube, né? Pôr no Facebook e tal. Em meio à minha irritação, eu decidi que teríamos que voltar ao shopping e fazer tudo o que era preciso.
anotar os valores que foram roubados, tanto de mim quanto da loja, para a feitura de um boletim de ocorrência, comunicar meu supervisor do ocorrido, sustar os meus cheques e cartões, enfim, toda uma lista de coisas estava passando pela minha cabeça naquele momento. Eu estava pronta para atravessar a rua quando ele apareceu. Um motoqueiro totalmente vestido de negro, dos pés à cabeça. E a moto também era toda preta. O capacete, fechado naquele momento, também era todo negro. Ele freou na minha frente, abriu o capacete e de lá saiu uma voz que me perguntou: moça, você quer que eu chame a polícia? E em meio a todo aquele alvoroço, eu mal prestei atenção ao que ele disse. E o mais interessante, eu não via o rosto dele. Eu só ouvia a voz. E respondi automaticamente que sim, que eu queria que ele chamasse a polícia. E fiz um gesto com a mão, tipo, pra apressá-lo, sabe? Quero, chama, chama. Mas nem precisou. Ele acelerou a moto e seguiu em frente. Cheguei na loja nervosa e arrasada. Contei o que tinha acontecido e ficaram todos muito aliviados que não havia acontecido nada conosco. Me apressei para resolver tudo o que eu precisava, entrei no estoque da loja, fui verificar os valores para efetuar um boletim de ocorrência. Do assalto até a minha chegada na loja, eu devo ter levado uns 15 ou 20 minutos caminhando. Estava eu no estoque quando um dos vendedores, com um olhar perplexo, entra e me diz: fulana, a polícia e a segurança do shopping estão te chamando. Eu saí de imediato e me deparei com um segurança do shopping e um policial militar no meio da loja. O segurança me perguntou o meu nome completo e se eu havia sido assaltada há pouco. Eu disse a ele o meu nome completo e confirmei o ocorrido. Ele sorriu e tirou de dentro do paletó um crachá. Era o meu crachá que estava dentro da minha bolsa. Venha conosco, ele falou. Pegamos o rapaz que a assaltou e precisamos que você nos acompanhe até a delegacia. Todos na loja, funcionários, clientes, me olhavam perplexos e ao mesmo tempo felizes. Um colega me disse: nossa, você é iluminada! Que sorte você tem! Meu colega e eu fomos até a delegacia na viatura da polícia. Era a primeira vez, espero que a última, que eu entrava em um veículo daquele tipo. Chegando lá, minha bolsa e todos os pertences estavam espalhados em uma mesa. Pediram para que eu conferisse tudo. Quanto às minhas coisas, nada faltava. Tudo estava ali. Já em relação ao dinheiro da empresa, faltava R$1.000 em dinheiro. Hoje esse valor equivaleria a uns R$3.000, eu acho. O delegado disse que o dinheiro deve ter sido repassado ao outro que o acompanhava. O assaltante tinha celular e o mesmo estava apreendido, assim como todos os seus documentos. Fiquei ali aguardando me chamarem para depor, quando vi ao meu lado um policial militar. Tinha sido ele que havia pego o assaltante. Me identifiquei e perguntei, curiosa, como tudo havia acontecido. Eu estava... o policial militar, contando agora. Ele falou: eu estava em Honda a pé com uma outra colega, aqui pelas redondezas. Estávamos caminhando pela rua quando de repente surgiu um motoqueiro todo vestido de preto, que parou na nossa frente e disse: daqui a pouco nessa rua estará descendo um rapaz com uma bolsa de mulher nas mãos. A bolsa é de uma moça que ele assaltou na rua de cima. Prendam-no, por favor. Dito isso, ele acelerou e se foi. Eu não lembro do rosto dele. Só lembro da voz. Olha, o policial disse a mesma coisa que ela. Não lembro do rosto dele, eu só lembro da voz. Quando olhamos para o início da rua, que era uma descida, vimos o homem tal qual o motoqueiro havia descrito, com uma bolsa de mulher nas mãos. No mesmo momento, ficamos em alerta e aceleramos os nossos passos na direção dele. Ele, percebendo o nosso movimento, tentou correr e entrar em uma rua paralela.
Gritamos para que parasse e ele parou. E eis-me aqui. E foi isso que aconteceu. Ouvi tudo aquilo e pensei, eu fui tão desatenciosa e meio rude com aquele motoqueiro e ele realmente fez o que disse que faria. Depois disso, o processo seguiu e infelizmente eu tive que testemunhar contra o rapaz que foi preso por flagrante. Eu vi a família dele chegando à delegacia e fiquei pasma em saber que ele era de uma família de classe média alta e que o pai era advogado e que o mesmo estava ali com um colega, sócio da firma de advocacia, para tentar resolver a questão do filho. Essa história nunca saiu da minha cabeça e não há uma semana em que eu não lembre dela. E isso foi há 14 ou 15 anos atrás. Já analisei por diversos ângulos. O racional me diz que era somente um rapaz corajoso e bem-intencionado que fez o que estava possível para ajudar uma moça em apuros. Mas meu coração e a minha alma me dizem que aquele motoqueiro misterioso, todo vestido de negro, não era um ser deste plano. Estou arrepiada escrevendo isso nesse momento. Um anjo negro, como eu costumo me referir a ele, que me ajudou. Tudo poderia ter dado errado, eu poderia ter perdido a minha vida, inclusive. E essa minha sensação, a de que o motoqueiro era um ser especial, foi reforçada ao longo dos anos. Sempre ouço que sou uma pessoa abençoada e muito, mas muito protegida espiritualmente, que é só eu pedir auxílio espiritual que ele vem. Lembrando, Avenida Paulista, o fervo de São Paulo, onde situações como essas acontecem, infelizmente, a todo momento. Alguém lá em cima gosta muito de mim. E este é o meu relato, Mateusiana. Não espero que ele vá ao ar, mas só o fato de eu tê-lo transposto em palavras para vocês já é muito especial para mim. Um abraço. Muito obrigada, um abraço, um beijo para você. Então, gente, tem coisas assim que você fala, ai, 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 não é que... Ó, eu falo que anjo anda de moto. Eu vou fazer ainda um especial só de anjos de moto, porque tem vários relatos que aparece um motoqueiro, né? A gente morre de medo de motoqueiros, assim, mas tem os que aparecem do nada e ajudam a gente. Seus anjos de moto. Quando eu era criança, eu sempre imaginava que meu anjo da guarda estava andando de moto do meu lado, acredita? Ficava imaginando que eu ficava olhando pela janela e ele ia seguindo do lado do carro, passando por vários lugares, assim, e ele era o meu anjo que andava de moto. E tem mesmo um monte. Será que eu vi aquilo mesmo? Não, eu imaginava. Não, eu sei que eu imaginava. Mas... legal, né? Muito legal. Engatando nesse relato, eu vou colocar um outro, que é médio também, tá? Que eu gosto muito desse tipo de relato, que é um anjo acompanhou a minha mãe. Vamos ver. Olá, Ana Paula, meu nome é Fulana, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais e eu gostaria de deixar o meu relato. Bom, para falar a verdade, esse relato não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe. Atualmente eu tenho 23 anos e fiquei sabendo dessa história quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, no ano de 2010. Era dezembro e a minha mãe, meus irmãos e eu estávamos indo para uma novena de Natal na casa de uma família que era vizinha da minha mãe. A distância era um pouquinho longa, aproximadamente 1 quilômetro de distância da casa da minha mãe. No caminho, nós paramos para esperar uma outra vizinha e as filhas dela que também iam conosco para o mesmo destino. Aconteceu que nós saímos de casa um pouco mais cedo e quando chegamos na casa da vizinha que íamos esperar por ela, ela ainda não tinha se arrumado para ir conosco. Então ficamos na estrada. Na época, nós morávamos na roça. Ficamos na estrada uma meia hora esperando essa vizinha se arrumar e arrumar as filhas dela. Então, nesse meio tempo, minha mãe, acho que é isso, e nós ficamos conversando. Perto da casa dessa vizinha havia uma pequena mata e eu disse para minha mãe que ela era bem sinistra e estava com medo de passar por ela na volta, porque na ida não dava medo, pois era horário de verão.
E naquele horário, que era umas 6:30 da tarde, estava tudo claro. A minha mãe começou a tirar sarro de mim porque eu estava com medo, e então começamos a falar de coisas sobrenaturais. Foi aí que a minha mãe me contou essa história. A minha mãe conta que isso aconteceu quando eu era bem pequena. Tinha uns 2 anos de idade, mais ou menos. A minha mãe morava com a minha avó paterna na época, na mesma casa, e ela me deixou em casa ardendo em febre, sob os cuidados da minha avó, e saiu de madrugada. 2 horas da manhã, sozinha, a caminho do hospital que ficava muito longe, para tentar pegar ficha para eu consultar no outro dia. No meio do caminho, a minha mãe disse que estava tudo deserto e encontrou apenas uns caminhoneiros que estavam descarregando a carga do caminhão. E a minha mãe disse que estava morrendo de medo de passar ali no meio deles, pois eram muitos homens, e ela temia que eles fizessem algo com ela, pois ela já estava com medo. Ela já estava com medo. Depois estava sozinha na rua, às 2 da manhã. A minha mãe teve que sair tão cedo assim, porque nesse hospital que ela ia, vivia cheio. E as fichas, para se conseguir uma ficha para consultar, era muito difícil. Só de madrugada era possível, pois de manhã era impossível. E eu estava ardendo em febre na casa. Eu estava ardendo em febre em casa e a minha mãe não tinha outra opção a não ser essa. A minha avó paterna ficou morrendo de pena da minha mãe ter que ir sozinha na rua, às 2 da manhã. Mas não tinha quem fizesse companhia para minha mãe, ou quem cuidasse de mim naquele momento para minha avó acompanhar a minha mãe até o hospital. Então a minha mãe era muito nova na época, ela tinha uns 20 anos de idade e tinha medo de passar no meio daqueles caminhoneiros, temendo ser assaltada, estuprada, sei lá, algo do tipo. Então, sem saber o que fazer, a minha mãe clamou a Deus e pediu a Ele que enviasse alguém para que alguém passasse por ali, para que pelo menos ela tivesse companhia para passar pelos caminhoneiros. Então ela disse para Deus enviar uma pessoa, até uma alma serviria para acompanhá-la naquele momento. E foi então que ela foi surpreendida por uma meiga e suave voz que perguntou: "Você está indo para onde, minha filha?" Ela se virou para trás e se deparou com um senhor já de idade, todo de branco. E ela tranquilamente respondeu que estava indo para o hospital tentar conseguir uma ficha para eu consultar, que tinha me deixado em casa ardendo em febre. E esse senhor disse: "Que bom, eu tô indo para lá também. Eu vou pegar o resultado do exame da minha filha." E a minha mãe ficou feliz, pois ela teria companhia até o hospital. E ela e o senhor foram conversando no caminho. Até aí tudo bem, nada de estranho. Quando eles estavam chegando no hospital, que era por volta das 3 da manhã, e eles estavam bem perto do hospital, faltava apenas subir o morro, quando o senhor disse para minha mãe que ela poderia ir na frente, porque ele já estava de idade e ia subir o morro devagar, e que a minha mãe estava com mais pressa do que ele para chegar no hospital. E a minha mãe ficou relutante em continuar a caminhada sozinha e deixar o senhor para trás, mas ele insistiu e ela concordou, e o senhor disse que iria encontrá-la no hospital. Minha mãe fez o que tinha que fazer no hospital e na hora de ir embora foi procurar aquele senhor. E ela o procurou em todos os lugares e foi perguntando às pessoas que estavam lá se elas haviam visto um senhor vestido de branco, já de idade, no hospital ou por algum lugar por perto dali. Mas ninguém viu nenhum senhor com aquelas características em nenhum lugar do hospital. A minha mãe foi para casa e até hoje ela nunca mais achou esse senhor. Ela contou o ocorrido para minha avó no dia seguinte e a minha avó disse que aquele senhor era um anjo que Deus mandou para acompanhá-la até o hospital. E eu me arrepiei toda quando ouvi a história e até hoje eu sinto uns calafrios quando me lembro dela. Bom, Ana, esse foi o meu relato, espero que você goste. Beijos e amo o seu canal. Obrigada pelo relato. Claro que gosto, gente, adoro esse tipo de relato.
Gente, que legal! Né, como aparece assim esses anjos, né? Às vezes em forma de cachorro, às vezes em forma de pessoa, tem vários relatos desse tipo. Quem acompanha o canal sabe. Muito legal, muito 10. E o motoqueiro? Ah, muito legal. Mas por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam da viagem da Bolívia, tá? Nós vamos fazer essa viagem entre o dia 17 e 23 de maio. Entra aqui na descrição do vídeo, tá falando mais a respeito disso. Tem o link para o site para você ver tudo direitinho. Entre em contato lá, tem o WhatsApp, tem e-mail lá naquele site, lá no finalzinho. E vê aí se dá certo de ir pra Bolívia com a gente. Vamos passear junto, pessoal. Vamos passear. Já tem a galera que vai aí, ó. Já tá. Tem uma galerinha garantida já. Vagas limitadas também. E por hoje é só, pessoal. Um beijo pra vocês. Tenham uma boa noite. Amanhã a gente se vê de novo. Não se esqueçam do like. Tchau. Fui.